Uma construtora pretende conectar um reservatório central, chamado RC, em formato de um cilindro, com raio interno igual a 2 metros e altura interna igual a 3,3 metros, a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, identificados de R1 a R4, os quais possuem raios internos e alturas internas, todos eles medindo 1,5 m. As ligações entre o reservatório central e os auxiliares são feitas por canos cilíndricos que têm 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos às bases de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. No momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam assim que cessa o fluxo de água entre eles pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro das alturas das colunas de água nesses reservatórios auxiliares após cessar o fluxo de água entre eles será de quanto? Você está com o reservatório central cheio, então o volume que você tem aqui vai se distribuir entre os canos e depois com os reservatórios para que se igualem todas as alturas. Qual o volume original? Volume desse cilindro. Volume de um cilindro, então o volume do recipiente central, do reservatório central, vai ser a área da base, π raio quadrado, π vezes o raio, ele deu o raio aqui de 2 metros, πr ao quadrado, vezes a altura desse reservatório é 3,30, 3,3. Isso é o volume total, ou volume do recipiente central, do reservatório central. Quando ele abrir os registros, uma parte da água vai ficar concentrada nesses canos que ligam o central aos 4 reservatórios auxiliares. Quanto de água vai ficar em cada um deles? É o volume de um cilindrinho, que ele dá o diâmetro é de 0,10, coloca o diâmetro 0,10 e o comprimento de 20 metros. Como são 4 deles, a gente vai colocar o volume que vai ficar nas ligações. Vou colocar VL, volume das ligações. Serão 4, que são 4 canos de ligação. E aí eu vou calcular o volume de um cilindrinho. Qual que é o volume do cilindro? Π raio quadrado vezes a altura, a área da base vezes a altura. Π. Se o diâmetro é 0,10, o raio é metade disso, 0,05. 0,05 ao quadrado vezes a altura. A altura é o comprimento desse cano, que é 20 metros. Então, desse reservatório central, essa água vai ficar parada nesse e nesse cano. O que resta é que vai ser distribuído entre o central e os outros 4 reservatórios. Então, desse volume total, eu vou tirar essa quantidade. Bom, primeiro, vou reescrever isso aqui. O 2 ao quadrado é 4 vezes π, então vai ficar 4π vezes 3,3. Essa quantidade total de água é como se eu perdesse uma parte para ficar dentro dos 4 canos. Qual que é essa parte? Isso aqui. Então, deste total, vou subtrair essa quantidade. Isso vai ser o volume de água que vai ser distribuído entre os 5 reservatórios, o central e os 4 auxiliares. Então, o volume de água que eu vou ter que distribuir nos 5 reservatórios vai ser o volume total, que a princípio estava no reservatório central, menos o volume que vai ficar concentrado nos 4 canos de ligação entre o central e os 4 auxiliares. 0,5 quadrado vezes 20. O que eu gosto de frisar em problemas assim eu tenho 4π nos dois termos que eu estou fazendo uma subtração. Então eu poderia
colocar esse 4π em evidência. E aí eu faço 3,3 menos 0,05. Peraí, 0,10 era 1/10. 0,05 é metade de 0,10. Então, metade de 1/10. Metade de 1/10 é 1/20. 1/20. Só que esse 0,05 estava ao quadrado. Então, fica esse 1/20 ao quadrado vezes 20. Se eu faço 1/20 ao quadrado, fica 1/20 quadrado. O 1 ao quadrado é 1 mesmo. O 20 ao quadrado, com esse 20 daqui, eu vou simplificar 1 dos 20 de baixo, que vai ser do quadrado daqui, com esse 20. Vai ficar 1 sobre 20. E 1 sobre 20 a gente acabou de falar que é 0,05. Então, do 3,3 ou do 3,30, eu vou subtrair 0,05. Vai ficar 3,25. O volume de água será 4π vezes 3,25, que é o 3,30 menos o 0,5 daqui. Isso é o volume que vai ser distribuído nos 5 reservatórios. Agora, todos esses 5 vão ter a mesma altura, e é isso que ele quer saber, que a altura vai ser essa. Como é que a gente vai fazer para chegar no... Eu vou ter que distribuir esse volume pelos 5 reservatórios. O que você tem? A área desse é diferente da área dos demais, a área da base. O reservatório central tinha um raio de 2 metros. E os outros reservatórios têm raio de 1,5 metro. Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse volumes tem que dar esse total. Só que esses volumes vão ser o quê? A área base vezes a altura. Esse, área da base, π raio ao quadrado, π2 ao quadrado. π2 ao quadrado. Vezes a altura, mais volume desse, ou desse, ou desse, ou desse, a área da base vezes a altura. A área da base é π raio ao quadrado, π vezes 1,5 ao quadrado. Também multiplico pela altura h. Só que eu tenho quantos desse? 4 desses. Então eu posso falar que isso aqui está multiplicado por 4. E isso vai ter que dar o volume total. O que é o volume total? 4π vezes 3,25. O que eu tenho em todos os termos? Eu tenho π multiplicando todos, então eu vou simplificar tudo por π. Divide por π, divide por π, divide por π. Ainda tenho um 4 em cada um dos termos. Aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. Divido aqui também por 4. E aqui também por 4. O que sobra? H mais 1,5 ao quadrado é 2,25. 2,25H igual a 3,25. Se você aqui não tem nada na frente do H, é como se fosse 1H. 1H mais 2,25 dá 3,25. 3,25H igual a 3,25. Passa esse 3,25 daqui que estava multiplicando para lá dividindo. Quem será o valor do H? O H vai ser 1 metro. Alternativa correta, D.